Bora lá mergulhar num debate que, olha, é absolutamente crucial e está acontecendo agora mesmo no Brasil. Uma discussão que vai moldar o futuro de milhões de estudantes, porque o que está em jogo aqui é a própria alma da profissão de professor. E no centro dessa discussão toda, como aponta a renomada professora Selma Garrido Pimenta, existem duas visões que são, assim, completamente opostas. De um lado, a ideia do professor como um técnico, sabe? Alguém que só segue um roteiro. E do outro, a visão do professor como um profissional, alguém que pensa, que cria, que inspira. E, gente, isso aqui não é só um debate acadêmico, não. Longe disso. É uma briga bem real contra forças de mercado muito poderosas, que estão de olho em remodelar a educação para lucrar com ela. A professora Pimenta traz um dado que é francamente chocante. Dá uma olhada nisso. Uma fatia gigantesca da formação de professores no Brasil foi basicamente capturada por grandes grupos financeiros. E para eles, a educação não é um direito, né? Vira uma mercadoria, algo para ser comprado e vendido. A lógica por trás disso é bem direta. Eles defendem um modelo de prática sem teoria. Ou seja, a ideia é diminuir a importância da teoria, do pensamento complexo sobre educação, e focar só na execução padronizada. No fim das contas, o que se valoriza é a conformidade e não o pensamento crítico. Ok, mas como é que esses dois modelos tão diferentes aparecem no dia a dia, lá na sala de aula? Vamos ver as diferenças na prática. Então, o modelo do técnico, que é o preferido por esses grandes grupos, enxerga o professor como um executor, alguém que só aplica um roteiro que já veio pronto, um material padronizado, e isso, claro, torna tudo mais previsível, mais padronizado e, no final das contas, torna o professor uma peça facilmente substituível. Agora, em total contraste, a professora Pimenta defende o professor como um verdadeiro profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer alguém que pensa criticamente, que reflete sobre o que faz, que pesquisa a própria prática e que entende o contexto social e cultural dos seus alunos. O objetivo aqui é muito maior, é a emancipação humana. E essa conexão entre o pensar e o fazer, que é a chave do modelo profissional, tem um nome: praxis. É um conceito poderoso. É basicamente onde a teoria e a prática se encontram e se tornam uma coisa só, transformando o conhecimento em ação com propósito. Certo, para formar esse tipo de profissional, a professora Pimenta argumenta que a gente precisa repensar radicalmente uma peça-chave da formação de professores: o estágio. A pergunta central, então, é essa: como construir um processo de formação que realmente forme esse profissional crítico e reflexivo? E para a professora Pimenta, a resposta passa, como a gente viu, por uma mudança radical em um ponto específico. E essa frase dela é fantástica, porque resume um argumento que pode parecer contraintuitivo, mas é muito poderoso. O estágio não é só ir lá e praticar. Não, ele é um laboratório teórico. É o lugar onde as ideias são testadas, são desafiadas e são aprimoradas na vida real. A solução que ela propõe é uma virada de chave completa. É pegar o estágio e transformar ele no coração de todo o curso. Começando já no primeiro semestre, unindo todas as horas de prática e, crucialmente, criando parcerias de verdade com as escolas públicas. E esse último ponto, sobre as escolas públicas, ele é absolutamente fundamental. A professora Pimenta defende que olhar para elas não é só uma opção, é uma necessidade, e os números vão mostrar exatamente o porquê. Olha só, os dados não mentem. A grande esmagadora maioria da próxima geração de brasileiros está onde? No sistema público de ensino. É ali que o futuro do país está sendo escrito todos os dias. A gente está falando de um universo de quase 50 milhões de estudantes, 50 milhões de futuros que são moldados dentro dessas instituições. Por isso, ela defende que qualquer curso de formação de professores que se leva a sério tem que estar conectado de forma profunda, de verdade, com a realidade da escola pública, desde o primeiro até o último dia. A escola pública tem que ser o ponto de partida e o de chegada. Essa visão, no fundo, transforma a formação de professores. Deixa de ser só um programa de treinamento e passa a ser um ato poderoso de compromisso social. E essa citação da professora Selma Garrido Pimenta, ela resume perfeitamente a dimensão ética, a dimensão política do argumento dela. Ser professor não é só passar informação. É uma maneira de agir no mundo, de buscar a transformação social.
No fim das contas, todo esse debate nos leva a uma pergunta fundamental sobre o propósito da educação em si. O objetivo é simplesmente executar um currículo ou é capacitar uma geração inteira? Fica aí a reflexão.